E Joia. você me deixou curiosa com essa sua pauta de hoje. É a empresa que valorizou mais de 300% em 3 anos. Quero saber tudo sobre isso. Exatamente. Você imagina uma empresa e tem cerejas do bolo. Essa Uhum. não é uma empresa de tecnologia, ela não é uma empresa que nasceu na economia digital, ela é uma empresa que tem mais de 50 anos. E eu vou contar tudinho pra gente aqui agora. Pensa bem, que as ações dessa empresa, elas subiram, mais de 300% de 2022 até agora, em 2026. E a decisão mais importante que eles tomaram nesse período não foi de inteligência artificial. Foi uma troca de Wi-Fi de 1.200 restaurantes. Você acredita nisso, Filó? Uma troca É de de chamar Wi-Fi. de Wi-Fi, é de chamar atenção, não é? Então eu Ge vou contar o caso. Conta a história pra gente. É o seguinte, essa história eu acho importante contar, eu achei assim muito interessante, porque ela contraria tudo que está sendo dito sobre tecnologia nesse momento. E porque ela responde uma pergunta que eu escuto assim com muita frequência de empresários brasileiros. Silvana, eu já estou atrasado na inteligência artificial? E a minha resposta honesta, quando eu escuto essa pergunta, depois de um pouco de chão, sabe, Filó? Talvez você esteja atrasado, mas em outra coisa, e isso aí pode estar te custando caro. Aí a gente começa a descobrir que realmente a IA não é o que mais está atrasando as empresas. Mas a resposta, ela tem que antes que você pense assim que essa eu acho que vale a pena a gente falar uma coisa aqui, que antes que os nossos ouvintes, antes que quem está nos acompanhando no YouTube pense que isso é mais uma empresa gringa que não tem nada a ver com o negócio brasileiro, eu vou mostrar no decorrer aqui do programa que o número aqui no Brasil prova que a gente está cometendo o mesmo erro, só que com um detalhe um pouquinho diferente, com menos dinheiro para consertar depois. Então vamos lá. A empresa é o Chili's, é uma rede americana de restaurantes, que é uma rede que algumas pessoas já conhecem, porque já visitaram, ou pelas redes sociais, e eles trabalham com hambúrguer, com costela, comida Tex-Mex, assim, sabe? Bem descontraído. Ela nasceu em 1975 e a grande detentora dessa rede é a Brinker International. Ela opera mais de 1.600 restaurantes, porque ela tem outras redes também, mas só do Chile são 1.200. E alguns anos atrás, como é uma empresa que nasceu há mais de 50 anos, eles começaram a perceber que eles estavam perdendo relevância no mercado, principalmente no mercado americano. Em junho agora de 2022, eles trouxeram para a liderança da Brinker, o Kevin Hochman, que ele era do comando da KFC. E aí ele fez uma coisa tão óbvia, Filó, tão óbvia, que ninguém faz normalmente. Ele simplesmente foi ouvir quem trabalhava no restaurante. Só isso. Foi a primeira coisa que ele fez. E para surpresa dele, 70% do que ele ouviu dos funcionários não estava relacionado a salário, a carga horária, a escala, estava relacionada à tecnologia. Só que não era sobre o que a tecnologia estava ajudando, era sobre o que a tecnologia que estava sendo implantada estava atrapalhando o trabalho deles. Pensa no que significa uma empresa que tinha investido em tecnologia naquele ano e o principal problema dos funcionários era a tecnologia. Isso é no mínimo de se questionar, né? E aí ele começou a tocar um trabalho em 2022. Em 2024, ele trouxe para dentro da empresa um outro companheiro que era o Chris Caldwell, que tinha sido CIO, diretor de tecnologia dentro do KFC também. Então eles já conheciam a maneira um do outro trabalhar. E aí que vem um dado muito revelador. Na entrada, na chegada desse diretor de tecnologia, o Chris Caldwell, colocaram um computador, um dispositivo que os garçons usavam, na verdade era um tablet, que os garçons usavam para anotar o pedido. E aí a resposta dele é que ele não conseguia nem registrar o pedido com aquela máquina. Ele contou isso para a revista Fortune, e assim, na época, e causou muita estranheza, muita risada, porque pensa bem, um diretor de tecnologia que trabalha há 30 anos, ele já tinha nessa época uma experiência grande acumulada, ele não conseguia usar um tablet para fazer aquele registro. Imagina
um rapaz de 19 anos, no seu primeiro mês, no seu primeiro emprego, numa sexta-feira à noite, com a casa cheia e os clientes querendo fazer pedido ao mesmo tempo. Então, foi a partir dessas experiências em loco que essa liderança começou a olhar diferente para o que eles tinham que fazer dentro da empresa. Isso vale muito e a gente vai trazer isso para a realidade aqui do nosso povo brasileiro, das nossas empresas, em alguns instantes. Só que antes eu quero contar uma curiosidade. Nesse mesmo ano que eles estavam enfrentando essas dificuldades com os dispositivos dos garçons e tal, o Tiles tinha colocado robôs nos salões de atendimento dos clientes, e esses robôs chamavam Rita. E as Ritas levavam o cliente até a mesa, elas entregavam comida, cantavam parabéns. Só que, pensa comigo, segura essa imagem aí na sua cabeça. Tinha um robô no salão cantando parabéns para a turma, e na sala dos fundos estava lá o gerente no seu notebook tentando abrir o sistema com dificuldade para ver se tinha o vinho que o cliente tinha pedido no estoque. Então, era essa a realidade. E aí, imediatamente, quando eles começaram a constatar esse tipo de situação, eles não tiveram muito orgulho, não. Eles retiraram os robôs, as Ritas, de quase 100 restaurantes que já estava ali disseminado ali, aquela novidade. E o Chris Caldwell falou uma coisa que ficou muito registrado na época pelo Wall Street Journal e teve uma boa repercussão. Todos os robôs ou todas as inovações que estiverem atrapalhando, que não estiverem ajudando a entregar uma boa experiência para o cliente, vão sair. Por quê? Isso tem um nome. A inovação que ela não está agregando, no caso da Rita, que ela não estava agregando em nada, ela chama inovação de vitrine. Eu não sei se isso é um termo que já está sendo muito usado aqui, mas ela é um termo muito usado pela Academia Americana. E essa inovação de vitrine, ela não serve para agregar na vida do cliente, ela não serve para facilitar na experiência do cliente, ela não serve para facilitar o trabalho da equipe, ela serve, sabe para quê, Filó? Sabe aquela tecnologia que serve para ser fotografada, que rende post, sabe, rende matéria, ou quando a liderança vai numa reuniãozinha de empresários, aí comenta e fica com o ego assim, bem massageado, porque está com a inovação em dia? Pois é. Só que longe de mim julgar também aqui a Rita, tá? Eu penso que quem colocou a Rita lá em 2022 parecia estar certo, né? Tava pensando que isso seria um avanço para a inovação. E eu enxergo o que eles fizeram da seguinte maneira, eu acho que é uma excelente avaliação que a gente pode fazer juntos. O erro, gente, a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Não é testar a Rita ou testar outra inovação, Filó. Pensa comigo, o erro é você manter uma novidade, uma inovação que você percebe que não está funcionando. Não é verdade? Exatamente. E A gente tem que ficar atento, né? Como você falou, enquanto a Rita, o robô, era todo exibido lá no fundo, você não tinha Wi-Fi suficiente para você acessar a carta de vinhos para saber uma informação básica, né? exatamente isso. E o mais interessante é porque a gente começa a perceber que existem dois tipos de liderança atuando no mercado. Aquela liderança que quer a inovação de vitrine, só para falar que está fazendo, mas tem aquela liderança que bate a bola no peito e fala: não, isso está errado, a gente ainda não está nessa fase, vamos dar passos para trás. E foi exatamente isso que o Chris Caldwell, esse diretor de tecnologia, fez. Ele fez um planejamento de 2 anos, Filomena. Então, às vezes, a gente tem dificuldade em fazer planejamentos mais longos, mas ele fez um planejamento de 2 anos para trocar a rede de Wi-Fi de 1.200 restaurantes. E eles trocaram os pontos de acesso, eles instalaram sistemas de reserva, plano B. Plano B é uma coisa super importante em tecnologia, sabe? Então, eles tinham unidades que eles quebravam, olha o cuidado, eles quebravam o estacionamento para passar fibra ótica, só que isso só acontecia de noite, para que o restaurante não sentisse ao longo do dia. Bom, depois que ele arrumou essa parte,
Sabe o que ele fez? Ele não voltou com a Rita. Ele foi comprar 1.200 notebooks para os gerentes, ele comprou 23 mil tablets, esses números foram registrados pela mídia, tá? 23 mil tablets para os garçons, 9 mil telas de touch para se colocar na vitrine, porque isso dá uma agilidade assim fantástica. Só que tem um detalhe importante. Isso não vira palestra, isso não vira manchete, isso é como se a gente fala na tecnologia, que é o encanamento, sabe? Mas o Uhum. encanamento, ele não dá muita notícia, mas ele, quando não está funcionando, ele trava a empresa. Então, parece que quando a gente fala de coisas que não dão muito ibope, as pessoas não dão muita importância. E isso é um erro que as empresas estão cometendo em querer atropelar a ordem das coisas. Bom, existem pessoas que quando eu comento a respeito de histórias assim, me perguntam se não é um pouco contraintuitivo, sabe? Até que todo mundo não está falando que tem que usar IA, se não usar IA a gente vai ficar para trás. Por fora, a grosso modo parece, mas por dentro tem muita lógica você entender que enquanto você não está com tudo arrumado, você não consegue dar o próximo passo de verdade. Então, imagina, Filomena, a gente chega, sabe, numa clínica para fazer o exame. E ali naquela clínica você tem horário marcado, você tem outros compromissos e tal. O computador da clínica demora 4 minutos para achar o seu registro. É no mínimo irritante, concorda? O computador está ali rodando, 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 para ele poder carregar. Então, e isso não é falta de tecnologia, tá? Isso é uma tecnologia que foi comprada e nunca foi arrumada, porque se tem um sistema ali funcionando, mesmo que demorando, já foi comprada uma tecnologia, mas ela nunca foi arrumada adequadamente. E aí, essa conta começa a ficar muito cara, porque se você usar a inteligência artificial em cima de uma estrutura que ela não está adequada, que ela está capenga, esses problemas vão surgir em escala, sabe? Eles vão aparecer em escala, vão expor a empresa. Então, tem uma coisa que eu acho que as pessoas podem estar pensando, quem está nos ouvindo aí, que é o seguinte: tudo bem, Silvana, a história é linda, mas eu não tenho 1.200 restaurantes. Eu sei que você não tem, mas você tem uma versão disso aí, ó. Que é, por exemplo, o computador demorando esses 4 minutos, o sistema financeiro que não conversa com o sistema de venda e, assim, um funcionário tem que digitar as coisas todas 2 vezes. Percebe? Esse tipo de coisa não é falta de tecnologia. Isso é tecnologia que foi comprada e não é bem utilizada. E aí a gente tem que ficar muito atento. Agora, tem um detalhe que eu sempre ressalto nessa história antes das pessoas acharem que o Chiles é contra a inteligência artificial, e eu acho que isso seria muito injusto. A liderança do Chiles deixou bem claro que eles vão abraçar várias aplicações de IA nos próximos anos. Só que eles receberam dezenas de sugestões e eles escolheram umas 6 ou 7 para eles mergulharem a fundo. Percebe a cautela? E esse caso das que eles escolheram demonstra um critério, porque eles escolheram atuar na parte de estoque com inteligência artificial. Então, isso tem um motivo, porque eles percebem que se eles tiverem uma IA atuando no estoque adequado, a empresa vai se beneficiar com menos desperdício, o gerente não vai precisar ficar fazendo um controle de estoque ali cansativo, de maneira física. O cliente não vai pedir um vinho que não tem no estoque, porque, né, teoricamente, ou terá ou ele desaparecerá do cardápio naquele momento. Então, assim, os impactos passam a acontecer. E, ao mesmo tempo, essa mesma empresa, ela já sinalizou que eles não vão aplicar IA, por enquanto, no atendimento ao cliente por telefone, porque eles acreditam que ainda não é o momento deles fazerem isso, porque a gente tem uma pergunta que a gente faz, que é o seguinte: a inteligência artificial, a tecnologia já consegue fazer isso? Na maioria das vezes, já. Mas a pergunta
não deve ser se a IA já faz isso. A pergunta deve ser: isso vai me resolver um problema? Isso vai melhorar a experiência do meu cliente de alguma forma? E como eles ainda não estão seguros disso, eles resolveram que vão adotar outras alternativas até chegar nesse contato com o cliente com inteligência artificial. E tem uma frase que eu gostei bastante que o Caldwell disse, que foi o seguinte: inovar não é dizer sim para tudo, é saber dizer isso ainda não. Eu gosto bastante disso porque nos faz refletir. Agora vamos trazer isso um pouquinho aqui para a realidade do nosso país. Agora a TICS e pesquisas, eles soltaram através do cetic.br, foi divulgada uma pesquisa em junho desse ano, que foram ouvidas mais de 4.000 empresas de pequeno e médio porte do Brasil. E a gente teve uma notícia muito boa, que o uso da inteligência artificial subiu de 13% a 20%, dependendo da região e tal, mas teve esse número aí. Então, digamos que subiu 15% a utilização de inteligência artificial em pequenas e médias empresas brasileiras. Só que, nessa mesma pesquisa, eles fizeram uma verificação de quantas empresas já utilizavam algum tipo de CRM, que é um sistema, pode ser um CRM simples, um sistema que reúne as informações do cliente. E eles perceberam que só 25% das empresas entrevistadas possuíam um CRM. Então, significa que a adoção de IA está sendo maior, está crescendo, a curva está crescendo, enquanto o CRM, que hoje é considerado uma infraestrutura básica, está só em 25%. Em breve, essa IA vai passar a adoção do CRM. E isso, gente, isso é um problema, porque quando você percebe que 70% das empresas não têm onde guardar a informação dos seus clientes, sabe por quê? Porque essas informações ficam, na verdade, soltas em vários lugares, e principalmente no WhatsApp, que é uma ferramenta de trabalho, onde você pode deixar ali guardado nas conversas, e quando a pessoa, o vendedor ou aquela pessoa responsável pela área for embora, se de repente estiver no celular dele, vai embora também. Olha o ativo que uma empresa pode perder dessa forma. E aí a gente descobre que aqui no Brasil, essa questão de não saber guardar as informações do cliente pode ser uma Rita, pode ser um dos nossos problemas que a gente está precisando urgente resolver para que a gente avance nessa questão da inovação. E o coordenador dessa pesquisa aqui no Brasil, Leonardo Mello, ele foi muito elegante ao descrever, sabe? Que ele disse que o aumento do uso de IA pode ser entendido mais como uma adaptação de processos do que como uma mudança estrutural na forma como as empresas operam. Só que eu vou ser um pouco menos elegante. Eu vou falar que muita empresa colocou inteligência artificial e está colocando em cima de uma bagunça e chamando isso de transformação digital. E é por isso que eu percebe isso, eu não sei se você já teve essa sensação chegando em alguma empresa que parece ser muito inovadora, e daqui a pouco quando você entra e vai ver a experiência, ela tem alguns furos que você nem entende direito, mas você não sai totalmente satisfeita, né? E só que eu acho muito injusto, sabe, Filó, eu chegar aqui e deixar esse barulho na cabeça das pessoas sem trazer um diagnóstico muito simples, que seria, por exemplo, a ordem que as pessoas podem tratar a inovação de uma maneira simples. Pode guardar na cabeça, quem está ouvindo a gente, guarda isso aí, porque é muito fácil de lembrar. Olha, existem 3 informações valiosas que você pode fazer hoje, essa semana, na sua empresa. Primeiro, sabe, você tem que ter na sua cabeça o que o seu cliente tem reclamado. É a primeira coisa. O que ele mais reclama? O segundo, o que a sua equipe faz 2 vezes? O que ela tem em refação? O que ela perde tempo? E a terceira coisa é o que te ofereceram de inovação essa semana? Aí eu brinco que tem uma regra de ouro, que é o seguinte: essa terceira coisa, que é a inovação que foi oferecida, só pode ser comprada ou, no mínimo, considerada se a primeira, que é entender a reclamação do seu cliente, já foi pelo menos analisada.
Porque senão a gente está literalmente trabalhando com uma inovação que não vai trazer nada além de gastos, e normalmente gastos elevados, né? Então, isso foi exatamente o que o Tiles, uma empresa grande, com caixa robusto e consolidada, fez para consertar o que estava travando, e é o que eu trago para cá. Vamos ouvir, vamos fazer essa prática, que eu costumo chamar de radar de atrito, quando eu estou fazendo algum trabalho, é exatamente esse o nome que eu dou. Olha, e antes de qualquer coisa, não precisa de consultoria para fazer isso, não precisa de software para fazer isso, não precisa de IA para fazer isso. Eu acho que, assim, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que se sentiram, olha, isso aí mexe comigo, tem a ver com o que está acontecendo na minha empresa, no meu trabalho, antes de mais nada, converse com 3 pessoas da sua equipe e faça uma pergunta. O que hoje torna o seu trabalho desnecessariamente mais difícil aqui dentro dessa empresa? Você vai descobrir coisas que você nem imagina. Depois você deve fazer a pergunta para o cliente: o que torna a sua compra ou a sua resposta aqui na minha empresa difícil? E depois que você fizer essas 2 perguntas, você vai escolher um atrito, um problema, e vai cuidar dele, e vai aplicar alguma ação sobre esse atrito, sobre esse problema, durante 7 dias. Aí você consegue perceber se aquilo ali tem melhora, se aquilo ali tem impacto, e aí você vai adiante. Tem uma pergunta que uma pessoa me fez aqui agora, que foi o seguinte: e o que eu faço com a tecnologia que eu já tenho? Eu adoro quando me perguntam isso. Eu penso que, assim, a tecnologia que já tem, a gente não pode botar ela num saquinho e jogar ela no lixo. A gente tem que pegar ela e fazer essas mesmas perguntas. Ela está impactando o meu cliente positivamente? Ela está trazendo alguma produtividade para a empresa? E aí você pode fazer uma pergunta: se essa tecnologia sumisse amanhã, quem ia reclamar? Se a resposta for o cliente, mantém. Se a resposta for a minha equipe, mantém. Agora, se ninguém reclamar, é porque ela está na hora de sumir. É porque você achou a Rita da sua empresa. Percebe? E uma outra dica muito valiosa, que quando alguém te oferecer uma inovação, alguma coisa diferente, você para e pensa antes de assinar qualquer contrato: se eu não comprar isso, quem vai sentir falta? Se você não tiver essa resposta clara antes de assinar o contrato, com certeza, Filó, o empresário não vai descobrir depois que ele assinar o contrato. Então é melhor você repensar essa novidade.